Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre potência com expoentes racionais, certo? Antes de começar, vamos dar uma olhada no roteiro que nós teremos para a aula de hoje. Primeiro nós vamos relembrar expressões que envolvam potenciação, certo? E lembrar propriedades das potenciações que serão úteis nesse caso. E nós vamos aprender também sobre potências com expoente racional. O que é um expoente racional? Aliás, o que é um número racional? Você lembra? Se você não lembra, então vem comigo que hoje você vai lembrar de tudo. Bom, para começar, vamos relembrar como é que funcionam expressões quando a gente tem esse tipo de informação. 10 elevado ao quadrado, 6 elevado a menos 1 e 2 elevado a zero. Tá? Veja que nós temos potências de formas diferentes. Aqui nós temos um número positivo, aqui nós temos um número negativo e aqui nós temos um número nulo, que é o zero, tá? Então, como que fica nesses casos? Vamos olhar aqui, ó. Primeiro vamos relembrar as propriedades, tá? Quando você tem um número elevado a um expoente, você vai repetir esse número quantas vezes estiver escrito aqui no expoente. Então, 10 elevado a 2 significa que eu vou repetir o 10 duas vezes. Eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo. Então, serão 2 fatores iguais a 10. 10 vezes 10, que é 100, certo? Até aí, nenhuma novidade, né? Quando você tem um expoente negativo, estamos neste caso aqui, ó, a elevado a menos n. Já falei para vocês em aulas anteriores o que acontece com o expoente negativo. O expoente negativo, na verdade, representa que o número está no denominador. Então, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, 6 elevado a menos 1 quer dizer que esse 6 está onde? Ele está no denominador da fração, ele está embaixo. Então, vai ficar 1 sexto, ou 1 sobre 6 elevado a 1, que eu não precisaria colocar aqui. E a última lembrança de hoje é para expoente nulo. Lembra? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Qualquer número, certo? Então, 2 elevado a zero será quanto? 1. Ok? Então, esse foi para você relembrar um pouquinho das propriedades das potências e algumas coisas que nós vamos precisar para a aula de hoje. Agora, a novidade vem aqui. O que acontece quando nós temos expressões no expoente da forma fracionária? Isso é um expoente o quê? Racional. Por quê? Porque é um número racional que está no expoente, certo? É uma fração. Bom, esse conteúdo está no capítulo 4 do seu livro, na página 54. Tá? Então, você vai lá para acompanhar junto com a aula, é importante que você tenha o livro em mãos para acompanhar. Bom, quando nós temos expressões do tipo a elevado a m sobre n, onde nós temos uma fração no expoente, a propriedade diz o seguinte, que esta fração representa que este número é o quê? Uma raiz, certo? Então, a elevado a m sobre n significa raiz enésima de a elevado a m, ou seja, o que acontece? Comigo aqui, ó, a elevado a m sobre n. O número que está aqui no denominador da fração, ele vai virar índice da raiz. Então, eu vou ficar com raiz de índice n, ok? O número que está no numerador da fração vai virar expoente do radicando, ou seja, a elevado a m. Então, é assim, quem está embaixo da fração vira índice. Quem está em cima da fração vira expoente, certo? É como se você pensasse assim, ó, esse está no sol, esse está coberto. Quem está coberto vai para o sol e quem está no sol fica coberto. Essa é a ideia. Quem estava aqui embaixo vem para cima, quem estava em cima vai para baixo, ok? E aí nós transformamos uma fração, um expoente fracionário em uma raiz. Essa é a ideia da propriedade quando nós temos expoentes fracionários, expoentes racionais. Bom, vamos dar uma olhada aqui num exemplo, tá? Então, a gente vai usar essa propriedade agora nesses dois casos aqui. 2 elevado a 3 quartos. Então, vamos comparar aqui 2 elevado a 3 quartos. Veja só, quem é o índice? O índice é o que está no denominador, é o que está aqui embaixo. Então, ele está aqui, ele vai vir parar aqui no índice da raiz. O denominador vira índice. O 2 é o radicando, fica aqui dentro. E o 3, que é o numerador, vira expoente. Então, fica 2 elevado a 3 dentro da raiz
quarta, ok? Então é assim, esse que está embaixo vai para cima, esse que está em cima vai para baixo da raiz. E transformamos um número que tem um expoente racional em uma raiz de índice 4, porque no caso nós temos o denominador igual a 4. A mesma coisa acontece quando você tem o quê? Quando você tem a raiz e quer transformar no expoente, também pode. Isso significa o quê? É a simétrica da propriedade, tá? A propriedade vale tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Ou seja, eu posso pegar isso aqui e transformar nisso aqui, ou eu posso fazer o contrário, pegar esse daqui e transformar nesse daqui. Inverter as situações aqui. Então, nós temos o quê? Raiz de índice 5 de 20, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma de 2 elevado a 20. Opa, 2 elevado a 20. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número elevado a um expoente dentro da raiz, ok? A propriedade me diz que eu posso transformar isso em uma potência de expoente racional. Então, agora, ao invés de ler daqui para lá, eu vou ler de lá para cá. Ó, vou colocar esse na frente só para ficar fácil da gente comparar. Raiz enésima de A elevado a M é o quê? É A elevado a M sobre N. O índice vira denominador e o expoente vira numerador. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 2. Quem que vai ficar em cima? Quem vai ficar em cima é o expoente. Aqui em cima, 20. Quem vai ficar embaixo da fração? O índice, que é o 5. Então, fica 2 elevado a 20 quintos. Esse vem para baixo, esse fica em cima. Agora é só calcular, né? 20 divididos por 5 é 4. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado à quarta. 2, 4, 8, 16. 2 elevado à quarta é igual a 16 e está resolvido, certo? Então, ó, não esqueçam, o número que está embaixo vira índice, o numerador vira expoente. Aqui é a mesma coisa, se você tem um índice igual a 5, ele vira denominador, e o expoente 20 vira numerador, certo? Então, essa é a ideia da propriedade. Vou deixar aí uma atividade para vocês fazerem, tá? Alguns exemplos, exercícios. Primeiro esse daqui, o que você vai fazer? Só aplicar a propriedade, tá? Só pegar o denominador, o índice vira denominador, o expoente vira numerador, tá? Vou deixar aí uns minutinhos para vocês fazerem e já volto.
Muito bem, então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exercício que vocês fizeram, tenho certeza que foi super fácil. O que a gente faz? O índice que está aqui, ele vira denominador, então ele vai ficar na parte de baixo aqui da fração. E o expoente do 4 vai virar numerador, ele fica na parte de cima, então é uma aplicação direta da propriedade, certo? Só aplicar a propriedade e fechou. Muito bem, agora temos aqui a letra B para vocês fazerem, tá? Mais alguns minutinhos e eu já volto com a correção. Estamos de volta então? Vamos dar uma olhada aqui na letra B. Espero que você tenha conseguido fazer. Qual é a ideia? É apenas a aplicação da propriedade. Então o que acontece? O 12, que é índice do radicando, vira numerador da fração. E o 3, que é expoente, que é índice do radicando da raiz, vira denominador. Então fica 12 divididos por 3, que é 10 elevado a 4. 10 elevado a 4, notação científica, né? Tem quantos zeros? 4. Então são 10.000, ok? Temos aqui então a letra C para vocês fazerem, mesma ideia. Alguns minutinhos e eu já volto com a correção.
Estamos de volta, vamos então fazer a correção da letra C. Raiz sexta de 2 elevado a 30. O que acontece? O 30 vira numerador e o 6 vira denominador, ok? Então temos 2 elevado a 30 sextos, certo? Só que 30 sextos é 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, vocês sabem que é 5, então fica 2 elevado à quinta, que é 32, certo? Então, tenho certeza que vocês conseguiram, não tinha nenhuma dificuldade nesses exercícios. Vamos dar uma olhada no próximo. Aqui, vocês vão fazer o caminho inverso. Ela está na forma de fração, vocês vão transformar em raiz, tá? Alguns minutinhos para vocês fazerem, eu já volto. Hoje você está trabalhando bastante, né? Vamos lá, tem mais um aqui. 7 elevado a 2 terços. O que acontece? O 3, que é denominador, vai virar índice da fração. Então, vai ficar raiz cúbica, certo? E o 2, que é o numerador, vira expoente do 7. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, que é 7 ao quadrado, 49. Ok? Mais um, então, vamos praticar bastante hoje. 5 elevado a 1/5, mesma ideia, certo? Mesma coisa. O que é denominador vira índice, o que é numerador vira expoente. Uns minutinhos para vocês fazerem, já volto com a correção.
Vamos fazer então a correção? 5 elevado a 1/5. Como que fica? O 5, que é o denominador, ele vai virar índice da raiz, então vai ficar raiz quinta. O 1, que é o numerador, vai virar expoente do 5. Só que 5 elevado a 1 é o quê? É 5. Então a gente não precisa de colocar o 1 ali. Raiz quinta de 5 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz quinta de 5. Então fechou, ok? Mais um para vocês fazerem aqui dessa série. 8 elevado a 3/4 é a mesma ideia, tá? Só aplicar a propriedade e simplificar quando possível. Atenção, aqui tem uma simplificaçãozinha, tá? Vamos lá? Uns minutinhos para vocês fazerem e já volto. Voltamos. Esse provavelmente deu um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos dar uma olhada aqui. 8 elevado a 3/4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a propriedade que diz que se A elevado a M sobre N, então isso aqui, o denominador vira índice e o numerador vira expoente, tá? Então, fica a raiz enésima de A elevado a M. Eu vou usar isso aqui, tá? A raiz vai virar raiz quarta de 8 elevado ao cubo. 8 elevado ao cubo é 512, certo? Então, aqui vai ficar a raiz quarta de 512. Raiz quarta de 512. Aí, você pode fazer o quê? Como o exercício pediu para simplificar quando possível, então vamos simplificar, tá? Dá para tirar algumas partes, pelo menos, do 512 de dentro da raiz quarta? Vamos verificar. 512 na sua forma fatorada, fazendo lá a fatoração, nós encontramos, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 é 2 elevado a 9, tá? Então, 512 é 2 elevado a 9. Então, ficamos com raiz quarta de 2 elevado a 9. Como que eu faço mesmo para tirar fora da raiz um número, vocês lembram? Se aqui a raiz é raiz quarta, então eu tenho que fazer grupinhos de 4 em 4, tá? 2 elevado a 9, contem comigo aqui, ó. Quantos grupinhos de 4 eu consigo fazer? Eu consigo fazer 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 1. 4, 4 mais 1, 9.
Ficou confuso? Ó, dá uma olhada aqui, ó. 2 elevado a 9 vai ficar 2 elevado a quarta, vezes 2 elevado a quarta, vezes 2 elevado a 1. Contem aqui os expoentes comigo, ó. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, continua sendo o mesmo 2 elevado a 9 que eu tinha lá. Só que agora eu separei de 4 em 4. Mas por que de 4 em 4? Porque o índice da raiz é 4. E tudo que está elevado à quarta dentro da raiz quarta cai para fora da raiz. Então, esse 2 aqui vai sair para fora. E esse 2 aqui também vai sair para fora da raiz. Eu vou ficar com o quê? 2 vezes 2 vezes raiz quarta de 2 elevado a 1. Ó, esse ficou, esse saiu e esse saiu. Então, saíram os dois aqui para fora. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quarta, 1 precisa? Não precisa. Então, fica 4 raiz quarta de 2, certo? Espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu fazer ele todinho, pelo menos até uma partezinha, antes da simplificação, aplicar a propriedade, tá? Então, tem partes que dá para fazer tranquilamente. Talvez a simplificação seja um pouquinho mais complicada, mas tenho certeza que você vai conseguir praticando, tá? No Classroom tem vários exercícios para vocês praticarem, então aproveite, vai lá e faça tudo, tá? Se tiver alguma dúvida, o seu professor vai estar disponível para tirar suas dúvidas quando for nos horários certinho de aula, beleza? Bom, vamos lá. Mais uma informação, então. Nós sabemos que os números decimais finitos ou as dízimas periódicas são escritas na forma de fração, ok? Aqui nós temos o quê? Um número decimal finito, quer dizer que ele tem só 2 casas decimais, não tem infinitas casas. Aqui também, aqui nós temos uma dízima periódica, ou seja, aquele que nós temos o período repetindo-se por várias e várias vezes, tá? Todos esses números, eles podem ser representados na forma de fração. Por exemplo, o 0,12, como que eu represento ele como fração? Primeiro eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar o 12 em cima e aí eu vou colocar 1 embaixo. E os zeros aqui eu coloco na mesma proporção das casas decimais que o número tem. Por exemplo, esse número tem 2 casas decimais, então eu coloco 2 zeros, fica 12 sobre 100, que equivale ao 0,12. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar por 4. 12 divididos por 4 dá 3, 100 divididos por 4 dá 25. Então, esse número decimal, 0,12, equivale à fração geradora 3/25avos, ou 3 sobre 25, como queiro. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Ele tem uma casa decimal. Então, no numerador, eu vou colocar o número sem a vírgula. Era 1,1, eu coloquei 11. E embaixo, eu coloco 1. E quantos zeros forem as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu coloco 1 zero. O que significa que 1,1 equivale a 11 décimos, ou 11 sobre 10. Já 1/3 é uma dízima periódica, cuja fração geratriz, aliás, 0,3333 é uma dízima periódica, cuja fração geratriz é 1/3. Ou seja, 1 dividido por 3 é 0,333. Então, todas as frações, todos os números decimais finitos e as dízimas são escritas na forma de fração. O que isso significa? Isso significa que eu posso colocar no expoente de um número decimal que seja representado por uma fração, ok? É isso que nós vamos fazer aqui, então. Eu quero calcular a expressão 81 elevado a 0,75 ou encontrar uma outra forma de escrevê-la que não seja na forma de número elevado a expoente decimal. Então, como que eu posso fazer isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês no quadro. Olha só. Primeiramente, a gente tem que lembrar, eu quero fazer isso aqui, 81 elevado a 0,75. Primeiramente, lembre-se que 0,75 é um número decimal que pode ser escrito como fração, ok? Como que eu transformo isso em fração? Na parte de cima da fração, eu vou colocar o número sem a vírgula, ou seja, 0,75 ou simplesmente 75, porque o zero na frente não vai influenciar nada sem ter a vírgula. Então, aqui eu vou colocar 75 em cima. Embaixo, eu vou colocar 1, ok? E quantos zeros forem as casas decimais? Nesse caso, eu tenho um número com 2 casas decimais, então eu vou colocar aqui 2 zeros. Então, é 75 sobre 100, ok?
75 sobre 100 é uma fração que pode ser simplificada. Então, eu simplificarei aqui por 25 e aqui por 25. Sempre use o maior número possível na simplificação, tá? Que evita fazer vários cálculos. 75 divididos por 25 é 3. E 100 divididos por 25 é 4. Então, isso equivale a 3 quartos. 3 quartos. Então, 81 elevado a 0,75 é a mesma coisa que 81 elevado a 3 quartos. Então, primeiro a gente fez o quê? Primeiro eu transformei o número decimal em fração, depois eu vou aplicar aqui a propriedade 81 elevado a 3 quartos, certo? Bom, antes de fazer o cálculo transformando isso em raiz, você pode tentar fazer o cálculo simplificando as frações, como eu fiz aqui, ó. 81, opa, aqui é 81, né, prof? Eita. 81 elevado a 3 quartos, tá? 81 na sua forma fatorada é o quê? É 3 elevado à quarta. Tá vendo aqui? 81 na forma fatorada é 3 elevado à quarta. Como é que você sabe? Porque eu faço a fatoração. 81, dá para dividir por 3, dá para dividir por 3, 27, e assim por diante, tá? Não vou concluir aqui porque a fatoração é simples. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Então, 81 elevado a 3 quartos vai ficar 3 elevado à quarta elevado a 3 quartos. O que a propriedade das potências nos diz? Olha só como tem muita coisa que dá para usar aqui. A propriedade da potência me diz que A elevado a M elevado a N é A elevado a M vezes N, ou seja, que eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 4 vezes 3 quartos. Olha que maravilha! 4 vezes 3 quartos, cancela esse com esse, ficamos com 3 elevado ao cubo. Então, 81 elevado a 0,75 é a mesma coisa que 3 ao cubo. É linda a matemática, né? Como é que disso vira nisso? Bom, vamos lá. Continuando. Um exercício aqui, então, para vocês fazerem. Vamos lá. Vou fazer com vocês. Exercício 3. Encontre uma expressão equivalente a 3 elevado a 1,5. Então, vamos lá. 3 elevado a 1,5. Primeira coisa que nós vamos fazer é transformar 1,5 em fração, tá? 1,5 é um número decimal que pode ser escrito como uma fração 1,5. Então, qual fração seria? 1,5, então como é que faz? Em cima a gente coloca o número sem a vírgula, embaixo coloca 1 e a quantidade de zeros, quantas forem as casas decimais. Então, aqui em cima eu vou colocar 15, embaixo eu vou colocar o 1, e quantos zeros? Uma casa decimal, 1 zero, tá? Então, 1,5 é a mesma coisa que 15 décimos. Dá para simplificar, né? Tanto em cima quanto embaixo eu posso dividir por 5. Eu vou dividir por 5 aqui e por 5 aqui. 15 divididos por 5 dá 3, 10 divididos por 5 dá 2. Então, 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, ok? Porque 3 divididos por 2, R$3 por 2 pessoas, 1,50. Então, nem precisava fazer muita conta para descobrir. 3 elevado a 1,5, então é a mesma coisa que 3 elevado a 3 meios, certo? Agora eu posso aplicar a propriedade. Qual propriedade, prof? A elevado a m sobre n é o quê? Raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, quem está aqui embaixo vira índice, quem está em cima vira numerador. Quando que eu sei que eu tenho que aplicar a propriedade ou que eu tenho que fazer daquele outro jeito que você fez no outro exemplo? É uma pergunta boa. Olha só, isso é a sua experiência que vai te dizer. Quanto mais exercícios você fizer, quanto mais você praticar, mais você vai entender qual propriedade usar. Mas sempre que possível, apele para as propriedades. Elas estão ali para ajudarem você na resolução. Então, reveja todas as propriedades de raízes e também as propriedades de potências, que são muito úteis, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 elevado a 2 terços. Como é que vai ficar, então? O 2 vira índice. O 2 vira índice, o 3 vira expoente, ok? O que está embaixo vira índice, o que está em cima vira expoente. Precisa do 2 na raiz quadrada? Não. Então, aqui vai ficar raiz sem o 2.
Para que eu possa tirar alguns 3 aqui de dentro da raiz, eu tenho que fazer grupinhos de 2, ok? 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 3, ok? Então, esse aqui que está ao quadrado vai cair para fora da raiz. Fica 3 raiz de 3. Então, 3 elevado a 1,5, 3 elevado a 1,5 no expoente, claro, é a mesma coisa que 3 raiz de 3, ok? Isso e isso aqui são a mesma coisa. Se você visse isso antes dessa aula, jamais ia imaginar que as duas são coisas iguais, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos juntar as duas propriedades em uma coisa só. Olha aqui, ó. O que eu faço quando eu tenho número negativo e decimal ou fracionário, tá? Podia ser um decimal ou podia ser uma fração. Eu vou juntar as duas coisas. Olha aqui, ó. Menos 2,5 é 25 sobre 10, certo? Transformando em fração, 25 em cima, 10 embaixo, porque é uma casa decimal apenas. 25 sobre 10 dá para ser simplificado e vira 5 meios, ok? Divide por 5 aqui, fechou. Quando você tem expoente negativo, quer dizer que ele está onde? Embaixo da fração, tá? O expoente negativo significa que esse número está embaixo. Aqui nós temos a propriedade das potências que nós estamos usando também. Então, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar uma raiz quadrada no denominador, ok? Na parte de baixo da fração. Então, fica a raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. O que é isso? Aqui eu posso simplificar, ok? Raiz quadrada de 4 elevado à quinta. Eu posso inverter, aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês esse passo aqui, só esse pedacinho. Eu tenho 4 elevado à quinta, aqui dentro, certo? O que eu posso fazer? Vou transformar esse 4 em 2 ao quadrado. Fica 2 ao quadrado elevado à quinta. Agora, veja só, para tirar da raiz, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter alguma coisa ao quadrado e não à quinta. Vocês concordam comigo que se eu fizer 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 é a mesma coisa? Então, eu posso inverter os expoentes aqui, ó, só para facilitar a retirada da raiz. Ó. 2 elevado à quinta elevado a 2. Isso aqui não é 10? 2 vezes 5, 10. Isso aqui não é 10? 5 vezes 2, 10. Então, esse que está ao quadrado cai para fora da raiz. Fica só 2 elevado à quinta, ok? Isso você vai aprendendo com a experiência de fazer exercícios, tá? Eu inverto aqui o 5 com o 2, aí como ele está ao quadrado, caiu para fora da raiz. E aí eu fico com 32 avos, porque 2 elevado à quinta é 32, certo? Muito bem. Então, agora tem aqui um exercício para vocês fazerem, tá? Na verdade, ele está resolvido, mas eu quero que vocês olhem para ele com bastante atenção, tá? Porque eu vou comentar a resolução com vocês, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês observarem ele, olharem com bastante atenção, eu já volto para a gente comentar essa resolução.
Olhou atentamente a resolução? Olha só, eu deixei de propósito resolvido para você olhar como funciona, porque depois, caso você não tenha assistido a aula, você pode olhar a resolução e falar, eu entendi o que ela fez, tá? Então, assim, vamos lá. O que acontece? Primeiro ponto, transformamos 3,5 em fração. 3,5 é qual fração? É só, você pode pensar assim, ó, 3,50. Que número que se eu dividir dá 3,50? R$7. Então, 3,5 é 7 sobre 2, porque 7 divididos por 2 é 3,5, tá? Mas se você não tiver essa ideia de pensar assim, você sempre pode fazer 35 sobre 10 e depois ir simplificando até chegar no 7,5, ok? Bom, como nós temos um expoente negativo, quer dizer que ele está onde? No denominador, ele está embaixo da fração. Então, vai ficar 2 elevado a 7,5. O 2, o denominador aqui do 7,5 vira índice, então 2 elevado a 7,5, 2 elevado a 7,5 é a mesma coisa que raiz quadrada, que eu não preciso colocar, de 2 elevado a 7, certo? 2 elevado a 7. Quantos grupinhos de 2 eu consigo fazer com 2 elevado a 7? Aqui, ó, 2, 4, 6 e mais um, 7. Então, é o grupo de 2 em 2. Todos que estão ao quadrado saem para fora da raiz. Então, vai sair esse, esse e esse. Eu fico com 3, 2 aqui fora da raiz e 1, 2 lá dentro, que era justamente esse daqui que tinha o expoente igual a 1. Ok? Então, eu fiquei com 2, 4, 8, raiz de 2. Lembram-se da aula de racionalização? Tem que racionalizar? Sim, tem que racionalizar todas as vezes. O que é racionalizar mesmo? Tirar a raiz do denominador. A raiz quadrada de 2 que está aqui tem que sumir do denominador, tá? Como que faz isso? Usa-se o fator racionalizante, que é a própria raiz de 2. Então, eu multiplico e divido por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. 2 vezes 8, 16. Então, ficamos com raiz de 2 sobre 16, ok? Muito bem, então o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos expoentes racionais, que são aqueles expoentes na forma de fração, certo? Também praticamos a potenciação com números inteiros, que são números negativos na fração, na potência. Também fizemos a potência com números racionais, praticamos isso aí e racionalização de denominadores agora no final, tá? Quero dizer para vocês que essa foi a última aula de conteúdo de raízes, tá? Acabou raízes. Agora o que nós vamos fazer a partir da aula de hoje é apenas prática. Nós vamos aplicar isso em diversos exercícios diferentes, ok? Quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal do Instagram, pelo carinho de todo mundo, a Johanna e todos os demais que me seguem lá. Um abração para vocês, muito obrigada pelo carinho, tá? Até a próxima e não esqueçam de ser extraordinários.